Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo da hora que vocês estão vendo o vídeo, no qual vou fazer uma revisão sobre equações diferenciais ordinárias lineares homogêneas com coeficientes constantes de ordem 2, né? No caso em que a equação característica da EDO tem o discriminante negativo, ou seja, tem raízes complexas. Só revisitando algumas coisinhas, nós estamos estudando equações desse tipo, né? A, B e C são constantes, y é uma função na variável independente t, e eu quero resolver uma equação como essa aqui, tá? Nós já concluímos que essa equação ela admite solução desse tipo aqui, ó, e elevado a rt, com r constante, apenas, na verdade, se e somente se ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero tem r como solução. Dito de outra maneira, né? Apenas quando r é uma raiz da equação característica, que é essa aqui. Ax quadrado mais bx mais c. Tá? É muito fácil encontrar a equação característica porque basta olhar aqui para a EDO, né? Os coeficientes a, b e c serão os coeficientes de x quadrado, x e x a zero, respectivamente. Né? X a zero é 1, claro. E aí nós já vimos que quando o discriminante, né, o delta é maior que zero, lembrando que esse delta aqui é b quadrado menos 4ac, né? Aí a gente tem duas raízes reais distintas, né? Há duas raízes reais e distintas, que eu posso chamar aqui de R1 e R2, uma diferente da outra. E com essas duas raízes, nós obtemos duas soluções, y1 de t e a R1t, e y2 de t e a R2 de t. E essas duas soluções aqui têm o Wronskiano em qualquer ponto t diferente de zero. Então, elas formam um conjunto fundamental de soluções, de modo que quando a gente pega as combinações lineares C1, Y1 mais C2, Y2, elas englobam todas as possíveis soluções dessa EDO. E se eu quero resolver um PVI, ou seja, se eu acrescento aqui duas restrições do tipo no ponto t0, y vale y0 e a derivada de y vale y0', eu necessariamente consigo encontrar constantes C1 e C2 de modo a ser solução da EDO atendendo essas duas restrições, sendo, portanto, solução do problema de valor inicial, do PVI. Tá? Então, esse caso do discriminante positivo já foi abordado, né? Já foi resolvido. O que a gente vai fazer agora, né, é considerar o caso onde o discriminante é negativo. Né? Então, agora eu vou admitimos que delta é menor que zero. E aqui entra em jogo, né, um pouco de teoria de números complexos, porque quando o delta é negativo, nós não teremos raízes reais, mas teremos raízes complexas, duas raízes complexas. Lembre-se que as raízes da equação são x igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a, né? Se o delta é negativo, em particular, nós temos que menos o delta é positivo, né? Por exemplo, se fosse delta igual a menos 9, então menos delta seria menos 9, que seria 9, né? Sendo assim, eu posso reescrever isso aqui como menos b, mais ou menos, raiz de menos delta, que menos vezes menos é mais, então não mudou nada, dividido por 2a,
e fica então menos b mais ou menos, e aí eu posso reescrever assim, raiz de menos delta, sendo que menos delta agora é positivo, vezes a raiz de menos 1, dividido por 2a. Mas espera lá, raiz de menos 1? Como assim? Raiz de menos 1 é raiz de um número negativo? Não existe raiz de número negativo. Não existe dentro do conjunto dos números reais, né? Quando a gente abre a possibilidade para sairmos do conjunto dos reais e denotamos aqui a raiz de menos 1 por i, onde i ao quadrado, consequentemente, vai ser menos 1, e admitimos a existência desse número, né? Vamos para o universo complexo, isso aqui passa a fazer sentido. Então, vai ser igual a menos b sobre 2a, mais ou menos a raiz de menos delta sobre 2a, que multiplica i. Tá? Eu posso chamar esse primeiro número aqui de mi, por exemplo. Esse segundo número aqui, que é um número real também, né? Menos delta positivo, raiz de menos delta é real. Dividido por 2a, posso chamar isso de lambda e reescrever as duas raízes dessa maneira, né? Mi é um número real, lambda é um número real, vezes i. Então, temos duas raízes. A raiz R1, que é mi mais lambda vezes i, e a raiz R2, que é mi menos lambda vezes i. E aí, quando a gente se lembra, né, que o conjunto dos números complexos é representado por essa letra, ele é formado justamente pelos números da forma alfa mais beta vezes i, onde alfa e beta são números reais, e a gente convenciona que i ao quadrado vale menos 1. Esse i é chamado de unidade imaginária, né? I é a unidade imaginária. A gente percebe que essas duas raízes são precisamente números complexos, né? O mi aqui está fazendo o papel de alfa, o lambda está fazendo o papel de beta. E só revisitando, né, um conteúdo que é parte da ementa do ensino médio, mas que também no curso de tópicos de álgebra, né, que é do primeiro semestre da matemática, é ministrado, nós temos que os números complexos, né, obedecem às operações de soma e produto da seguinte maneira. Eu vou ilustrar com exemplos, tá? Se eu pegar o número complexo 3 mais 4i e quero somá-lo com menos 2 mais i, eu simplesmente pego as partes reais. No número complexo a gente diz que alfa é a parte real, e somo. Então, vou somar 3 com menos 2, e vou fazer a mesma coisa com as partes imaginárias. No caso, beta é chamada parte imaginária, que nesse caso aqui são 4 e 1. Então, vai ser parte real mais parte real, 3 menos 2, 1. Mais parte imaginária mais parte imaginária, 4 mais 1, 5. Vezes i, né? Posso até pensar em colocar o i em evidência, né? Já para o produto, 3 mais 4i, vezes menos 2 mais i, a gente operaciona aqui fazendo a distributividade, tá? Então, nós temos 3 vezes menos 2, que é menos 6, mais 3 vezes i, menos 2 vezes 4i, que é menos 8i, mais 4i vezes i, que é 4i ao quadrado. Mas repara que menos 6 aqui vai operar com 4i ao quadrado, porque i ao quadrado é menos 1. Então, 4i ao quadrado é 4 vezes menos 1, que é menos 4. E colocando aqui o i em evidência, 3 menos 8i. Então, vai ficar menos 10, menos 5i. E esse é o resultado desse produto, tá? Não é difícil ver que quando a gente fica restrito ao caso real, ou seja,
se eu pego essa parte aqui igual a zero, ou seja, a parte imaginária igual a zero, essa soma e esse produto coincidem com soma e produto de números reais, tá? Por exemplo, se fosse α1 mais β1 vezes i, o primeiro número complexo, e eu somar com α2 mais β2 vezes i, o segundo número complexo, isso nada mais é que α1 mais α2 mais β1 mais β2 vezes i. Se isso aqui são números reais, eu tenho que β1 e β2 é zero e fica apenas essa parcela aqui, né? α1 mais α2, que é justamente os números em questão. Os números reais, α1 e α2. Se eu efetuar o produto, eu vou ter aqui o primeiro número, α1 mais β1 vezes i, multiplicado pelo segundo número, α2 mais β2 vezes i. Vou operacionar aqui fazendo a distributiva e o resultado vai ser α1 vezes α2, né? Mais α1 β2i mais α2 β1i mais β1 β2i quadrado. I quadrado vale menos 1, então a gente pode reescrever como α1 α2 menos β1 β2. Coloco o i em evidência. α1 β2 mais α2 β1, que multiplica i. E se esses números são reais, eu tenho que β1 é zero e β2 é zero. Então isso aqui se anula, isso aqui se anula, isso aqui se anula. E fica apenas α1 α2, que é justamente o produto dos dois números reais, α1 e α2. Então soma e produto de complexos, se a gente operaciona dessa maneira, quando restritas aos reais, né, coincidem com o produto e a soma dos números reais com os quais a gente já está habituado a trabalhar. Uma novidade que surge aqui, possivelmente, a depender de quão a fundo vocês foram nos estudos de números complexos, é a questão da função exponencial complexa. Se eu tenho aqui um número complexo mi mais lambda i, por exemplo, vou chamar isso aqui de r, ok? Então, a gente define a exponencial complexa e elevado a r da seguinte maneira. E elevado a mi mais lambda i vai ser e elevado a mi, aqui a exponencial real mesmo, tá? Que multiplica cosseno de lambda mais i vezes seno de lambda, ok? Em particular, se esse expoente for um número real, ou seja, quando lambda é zero, o número r vai ser apenas mi, e isso aqui se torna e elevado a mi cosseno de zero mais i vezes seno de zero. Seno de zero vale zero, cosseno de zero vale 1, e nós ficamos apenas com e elevado a mi, que é a exponencial usual, né? Exponencial real usual. Ou seja, essa função aqui é uma generalização para o caso complexo da função exponencial real, com a qual a gente está bem familiarizado. Trabalhamos com ela recorrentemente desde, bem, de maneira mais intensa a partir do curso de cálculo 1, né? Mas já no curso de estudos de funções, já no ensino médio, a gente estuda funções exponenciais. A gente introduz, por exemplo, a função logaritmo como a inversa da função exponencial, né? Então, é uma função com a qual a gente está bem habituado a trabalhar. E temos aquelas principais propriedades, né? Por exemplo, e elevado a x vezes e elevado a y, quando x e y são números reais, é igual a e elevado a x mais y. E como a gente viu em sala, isso aqui se preserva no caso complexo, tá? Então, em particular, se eu tenho e elevado a lambda mais mi i vezes e elevado a alfa mais beta i, isso é a mesma coisa que e elevado a lambda mais alfa mais mi mais beta, que multiplica i. Essa função aqui, então, obedece essa propriedade. Além disso,
A questão da diferenciabilidade de função exponencial, no caso complexo, preserva também uma importante propriedade da exponencial real, que é ela ser a derivada de si mesma. Então, se eu trabalho com a seguinte função, considera uma função que vai de R nos complexos, que vai pegar um ponto t aqui e levar em e elevado a rt. Aqui o r é um número complexo constante, tá? E elevado a lambda mais... Aliás, mi mais lambda i, né? Estou usando essa... mais lambda i. Quem seria então essa exponencial? E elevado a mi mais i lambda, que multiplica t, que é e elevado a mi vezes t mais i que multiplica lambda vezes t. Ou seja, por definição, isso vai ser e elevado a mi vezes t, que multiplica cosseno de lambda t mais i vezes seno de lambda t. Para essa função aqui, também vale, como a gente já constatou em sala de aula, né? Também vale que se eu derivar com respeito a t, lembrando que eu posso visualizar isso aqui como uma função de R em R2, né? De certa maneira. Pensando aqui nos números complexos, pega um número alfa mais beta i, posso fazer isso aqui uma analogia com par ordenado alfa beta, né? Então aqui nessa apresentação eu teria que essa parcela seria uma das funções coordenadas e essa parcela seria a segunda função coordenada. Então, de certa maneira, isso aqui é uma curva no plano, né? E a gente aprendeu a derivar curvas derivando coordenada a coordenada. E efetuando a derivada dessa maneira, ou seja, derivando tudo aqui com respeito a t e admitindo que i é uma constante, a gente conclui que vale a mesma regra de derivação que ocorre no plano, né? Perdão, no cálculo 1. Então, nós temos que e elevado a rt, a derivada disso vai ser r vezes e elevado a rt. Para qualquer r complexo aqui, né? E fixo, constante, mi mais i vezes lambda. Em particular, se a gente volta lá para a primeira aula, onde nós estudamos as equações homogêneas desse tipo aqui, nós começamos a procurar soluções dessa maneira aqui, né, e elevado a rt, justamente por conta dessa propriedade da derivação da exponencial ser a própria exponencial. No caso de ter r vezes t, né, não é exatamente a mesma exponencial, mas um múltiplo de si mesmo, né? Então, a derivada primeira vai ser e elevado a rt, seria y'. A derivada segunda, r quadrado, e elevado a rt. E aí a gente monta a equação característica por conta dessa propriedade. Se, no caso complexo, também vale essa mesma regra de derivação, a gente chega à mesma conclusão, né, de que se esse número complexo R aqui for uma raiz da equação característica, eu posso visualizar essa função exponencial complexa como uma solução da equação diferencial de ordem 2, né? E coeficientes constantes e homogênea. Vamos fazer aqui um exemplo disso. Só um minutinho. Vamos considerar y2' menos 2y' mais 2y igual a zero, por exemplo, né? Essa equação tem equação característica x² menos 2 vezes x mais 2 igual a zero. E aqui o discriminante vale menos 2² menos 4 vezes 1 vezes 2, que é 4 menos 8, que é menos 4, que é negativo, né? Sendo assim, as raízes da equação serão x1 igual
Aliás, eu estou normalmente representando por R, né? R1 vai ser menos B, então menos menos 2, mais a raiz do discriminante, que é a raiz de menos 4, sobre 2, que é a mesma coisa aqui. 2 mais raiz de 4 vezes raiz de menos 1 sobre 2, que é 2 mais 2i sobre 2, que é 1 mais i. Ou seja, a gente tem aqui o mi igual a 1, o lambda igual a 1 também. E claramente a segunda raiz vai ser 1 menos i. Então, mi igual a 1 menos lambda igual a menos 1. Nós já tínhamos visto que as raízes da equação característica, se o discriminante é negativo, são mi mais ou menos lambda i, né? Aqui aconteceu mi lambda igual a 1. Consequentemente, por conta da observação que eu acabei de fazer acima, nós concluímos que se eu considerar as duas funções seguintes, y1 de t igual exponencial de 1 mais i vezes t, exponencial complexa, que é e elevado a t mais it, que por definição é e elevado a t cosseno de t mais i seno de t. E a segunda função, y2 de t igual a e elevado a 1 menos i vezes t, que é e elevado a t menos it, que é e elevado a t cosseno de menos t mais i seno de menos t. Nós teremos duas soluções da EDO, tá? São soluções da EDO. Eu posso ir um pouco além e me lembrar que cosseno é uma função par, então eu posso reescrever cosseno de menos t como cosseno de t, e seno é uma função ímpar, então seno de menos t é menos o seno de t. Tá? Então essas duas soluções, a y1 e a y2, só o que muda é o sinal aqui de mais para menos, né? Elas têm a mesma parte real, que é EAT cosseno t, e a mesma parte... Aliás, e a parte imaginária troca apenas o sinal, né? É igual em módulo. EAT seno t menos EAT seno t. Então, nós teríamos duas soluções da EDO, né? Só que são soluções complexas, né? A parte imaginária das duas não é identicamente nula. Mas repara bem, quem seria o Wronskiano dessas duas soluções? Se eu quiser calcular esse Wronskiano, seria o Wronskiano de EAR1T, tá? Lembrando que eu estou escrevendo R1 como 1 mais I. Então, Y1 é exatamente EAR1T, EAR2T. Lembrando que o R2 é 1 menos I. Y2 é EAR2T. Isso aqui vai ser o determinante da matriz Y1 e Y2. Então, ER1T, ER2T. Y1', ER1 e ER1T, porque a derivada continua a mesma coisa, né? No caso complexo. R2 e ER2T, que é Y2'. Então, isso aqui é Y1 e Y2. Y1', Y2'. Então, esse determinante é o Wronskiano dessas soluções, né? Calcula esse determinante, vai dar R2 EA R1 mais R2T menos R1 EA R1 mais R2T. Coloca essa exponencial em evidência, fica R2 menos R1 EAR1 mais R2T. E vamos observar o seguinte, quem seria R2 menos R1? R2
está aqui. R1 está aqui. Então, se eu faço R2 menos R1, vai ser 1 menos I menos 1 mais I. Então, vai dar 1 menos I menos 1 menos I, que é menos 2I. Então, isso aqui vai ser igual a menos 2I. Né? Exponencial de R1 mais R2t. Bem, olha para R2 e para R1. Se eu somar as duas coisas, o menos I cancela com I, e vai ficar 2, 1 mais 1. Então, E elevado a 2t. Então, isso aqui claramente é diferente de zero. Essa exponencial aqui é exponencial real, nunca se anula. Menos 2 é diferente de zero, I é diferente de zero, né, no contexto complexo. Sendo o Wronskiano dessas duas soluções diferente de zero, eu concluo que as combinações lineares das duas soluções geram qualquer outra solução. Né? Então, qual pode ser um passo interessante para a gente? Procurar uma combinação linear de y1 e y2, ou algumas combinações lineares de y1 e y2, que nos retornem soluções reais. E isso não é difícil de ser feito, né? Repara bem, vamos passar aqui para baixo. Lembra que y1 é EAT cosseno t mais I que multiplica EAT seno t. y2 é EAT cosseno t menos I EAT seno t. Em particular, se eu faço y1 mais y2, isso vai cancelar essa parte imaginária com essa, e fica 2 vezes EAT cosseno t. Então, se eu dividir por 2 dos dois lados, fica exatamente EAT cosseno t. E aí só tem número real, né? Não tem nada de parte imaginária. Então, nós temos uma função aqui que é completamente real. Similarmente, se eu considero y1 menos y2, isso vai cancelar com isso, né? E vai ficar I EAT seno t menos de novo I EAT seno t. Menos com menos é mais, então ficamos com 2 vezes I EAT seno t. De modo que se eu considerar dividir tudo por 2i aqui, vai cancelar isso. E ficamos só com EAT seno t, que também é real. Então, eu posso obter duas soluções aqui, que eu posso chamar de U1 de t, que é EAT cosseno t, e U2 de t, que é EAT seno t. Tá? Soluções reais. E aí, já fiz isso em sala de aula, não vou repetir. É fácil ver que o Wronskiano dessas duas soluções também é diferente de zero, tá? Então, elas formam um conjunto fundamental de soluções. Ou seja, se eu considero C1 EAT cosseno t mais C2 EAT seno t, isso aqui é a solução geral da equação, tá? Se é a solução geral, qualquer PVI, né, pode ser resolvido mediante escolha adequada das constantes C1 e C2. Por exemplo, se além de resolver a EDO, eu tivesse interesse em trabalhar com o seguinte PVI. A EDO era qual mesmo? y2' menos 2y' mais 2y igual a zero, né? Se eu colocar restrições aqui para montar um PVI do tipo y de 0 igual a 1, por exemplo, y' de 0 igual a 2. Qual seria a escolha das constantes C1 e C2 de modo a atender essas duas restrições? Bem, isso aqui eu estou chamando de y de t, né? É a nossa solução. Eu estou dizendo que quando t vale 0, isso tem que ser 1. Então, 1 é igual y de 0, que é igual C1 e elevado a 0 cosseno de 0, mais C2 e elevado a 0 seno de 0. Seno de 0 é 0, isso aqui some.
e fica C1, e elevado a zero é 1, cosseno de zero é 1. Eu concluo que 1 é igual a C1. Já sei quem é a primeira constante. Aqui tem que ser 1. A segunda restrição, que é na derivada, vai me dar informação, então, sobre a segunda constante. Quem seria y' de t? Y' de t é C1, derivada de e a t cosseno t, mais C2, derivada de e a t seno t. Aplicamos aqui a regra do produto para a derivação, fica e a t cosseno t mais e a t derivada do cosseno, que é menos seno. Vamos ver um menos para cá. Mais C2, que multiplica e a t seno t, mais e a t derivada do seno, cosseno. Estão me dizendo que quando t vale zero, essa derivada vale 2. Então, eu tenho aqui 2 igual y' de zero, que é C1 e a zero cosseno zero menos e a zero seno zero, mais C2 e a zero seno zero, mais e a zero cosseno zero. Então, isso aqui vai embora, isso aqui vai embora. Fica apenas C1 vezes 1, e a zero é 1, cosseno de zero é 1, mais C2 vezes 1 também. Como C1 é 1, nós descobrimos já, a gente obtém aqui que C2 vale 1 também, porque somado com 1 tem que dar 2. Então, a solução do PVI seria y de t igual e a t cosseno mais seno. Coloque em evidência aí o e a t, né? E o que foi feito nesse exemplo se mantém, né, de modo idêntico se fosse uma equação geral, por exemplo. Considera essa EDO. AY dois linhas, mais BY' mais CY igual a zero, e admita que o discriminante é negativo. Se o discriminante é negativo, a gente já sabe que há duas raízes complexas para a equação característica, tá? Então, a equação característica vai ser ax² mais bx mais c. E as raízes complexas vão ser R1 igual mi mais lambda_i, R2 igual mi menos lambda_i. Nós já vimos isso. Cada uma dessas raízes nos retornam duas soluções. A primeira, e elevado a mi t cosseno de lambda t, mais i seno de lambda t. E a segunda, e elevado a mi t cosseno de lambda t menos i seno de lambda t. E aí a gente sabe que o Wronskiano dessas duas soluções é diferente de zero, como eu calculei lá em cima. Então, combinações lineares delas são soluções também. E a gente vai ter que y1 mais y2 sobre 2 vai ser e elevado a mi t cosseno lambda t. E y1 menos y2 sobre 2i vai ser e elevado a mi t seno de lambda t. Então, temos novamente duas soluções reais, que eu chamo aqui de o1 e o 2, e a gente vai ter que o Wronskiano de o1 e o 2 em qualquer t é diferente de zero, e a solução geral é C1 e elevado a mi t cosseno de lambda t mais C2 e elevado a mi t seno de lambda t. No caso do nosso exemplo, mi e lambda eram iguais a 1, e a gente tinha a solução lá, e a t cosseno t vezes C1 mais e a t seno t vezes C2, tá? Eu espero que esse vídeo ajude vocês. Tenham todos bons estudos, um abraço e até mais.